Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, estamos bem, vamos iniciar o dia aprendendo com Jesus. Nosso propósito neste exercício, até o último dia do ano, é trazer sempre uma palavra de Jesus, um ensinamento de Jesus. Jesus foi muito prático na formação da igreja. Deu instruções a respeito de tudo, a respeito de todas as coisas. E a gente ainda vê uma igreja dividida, uma igreja com muitos princípios, digamos, adicionais, muita coisa diferente. Mas, pelo que o Senhor Jesus ensinou, pelo que temos nas Escrituras, a Igreja de Jesus ia ter alguma diferença, mas não chegaria a ser tão diferente. Não chegaria a haver, não, pelo ensinamento, no que diz respeito à orientação das Escrituras, tudo que Jesus ensinou, nós teríamos uma igreja que tivesse dificuldades de compreensão de determinados temas por causa de culturas, de raças, mas não seria tão diferente doutrinariamente. Nós vamos meditar em Mateus 17, os versículos 9 a 13. Aqui, depois de uma experiência profunda dos discípulos de Jesus, Jesus aproveita a oportunidade para ensinar, tirando dúvidas. Mateus 17, 9 a 13, o versículo 9 diz assim: Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que o quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Meus amados irmãos, a nação de Israel era uma nação muito importante no contexto da antiguidade, entre as nações pagãs, como tem se mantido nos dias de hoje, no contexto das nações cristãs, nações com igrejas estatais. Na Europa, em vários lugares, tem as igrejas estatais, igrejas reformadas e tal. Nações com igrejas independentes, como os Estados Unidos, que tem, chutando alto aqui, 1 milhão de igrejas. São 50 estados, todos eles com suas constituições independentes. A Constituição Federal, que rege os princípios da nação, não trata de questões locais, de eclesiologia, de heresiologia, de qualquer coisa, de qualquer dia. E o resultado é que existem
muitas igrejas, mas muitas igrejas. Algumas tão interessantes quanto a igreja primitiva e outras tão horrorosas que não merecem menção. O Brasil foi influenciado de uma forma positiva até a metade do século XX, e depois, na segunda metade do século XX, o Brasil passou por uma modificação miserável. E o resultado é que as igrejas históricas foram estouradas, divididas, arruinadas, e nós temos graves problemas hoje. Mas não é falta de recurso, de orientação, porque o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que os seus discípulos disciplinaram no aspecto de criar aquelas epístolas para orientação, era para ter uma igreja muito mais preparada, biblicamente falando. Mas aqui, meus amados, nesse texto de Mateus 17, 19 a 13, é uma pequena amostra do conteúdo do ensino de Jesus. Eles tinham passado, os discípulos tinham subido com Jesus, eram só 3 nesse aspecto aqui. Pedro, Tiago e João, eles foram sempre muito presentes. E era de admitir, era de esperar que numa manifestação como aconteceu, aquela que é chamada de transfiguração, quando apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus, isso não tem nada a ver com a questão de mortos, porque nem os discípulos, nenhum dos discípulos falaram com os arrebatados. O Moisés, a Bíblia é clara em dizer que ele faleceu. Mas o Elias foi arrebatado e todo mundo que lê a Bíblia sabe. E para Deus não tem nada difícil nem impossível. E o Filho de Deus é o Senhor da vida. O Senhor Jesus é o Senhor do Elias, é o Senhor do Moisés, é o Senhor de todos os homens. Portanto, aqueles discípulos haviam esperado e haviam recebido uma grande e maravilhosa oportunidade de participar, estando presente, naquele momento da transfiguração de Jesus Cristo e da aparição dos 2 ministros santos de Deus, o Elias, que foi arrebatado, e o Moisés, que foi levado pelo Senhor. Muito embora o texto fale expressamente que ele morreu, o diabo ainda hoje está procurando a sepultura. Resultado, eles, quando desceram do monte, depois daquela experiência profunda, de um impacto profundo nos corações deles, eles descendo do monte, e Jesus disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não conte para ninguém o que vocês viram, não revele para ninguém a visão, deixa acontecer. Depois que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos, vocês estão livres para contar. Mas até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos, não fale. Aí eles dizem: sim, senhor, está bem, mas por que os escribas dizem que é mister ou necessário que o Elias venha primeiro? Jesus confirma o ensinamento das Escrituras do Antigo Testamento. Jesus diz para eles: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa, já aconteceu. O Elias já veio. O Elias já veio e não entenderam, não conheceram. Mas quem era que falava que era necessário Elias vir primeiro? Os doutores da lei, os escribas. E por que não conheceram João, não reconheceram
em João a missão do Elias? Porque eles eram só sábios, não tinham discernimento. Eles eram sábios da letra, conheciam a letra, mas não tinham espírito, não tinham discernimento. E conhecimento sem discernimento dá nisto. Ouviram João Batista, muitos deles foram questionar o batismo de João, por que ele estava batizando, se ele não era o Cristo e tal. João ensinou muito para eles, ensinou para todos. João falou com soldados, falou com mulheres, falou com os doutores da lei, exortou de uma forma terrível e não reconheceram. Jesus disse, pois deixa eu dizer para vocês, o Elias já veio. Está escrito, sim, que é necessário que Elias venha primeiro para restaurar todas as coisas, pois ele já veio. Não o conheceram, não fizeram caso dele, não entraram no conteúdo das Escrituras de uma forma sensata, serena, para compreender. Pelo contrário, fizeram tudo o que quiseram contra ele. Fizeram-lhe tudo o que quiseram. Se posicionaram contra ele. E assim farão eles também padecer o Filho do Homem. O versículo último diz, então entenderam os discípulos que Jesus estava falando a respeito de João o Batista. Então, meus amados irmãos, é uma bênção aprender, é maravilhoso buscar, é uma oportunidade extraordinária que temos todos os dias, e se não tivermos a oportunidade, devemos criar. Eu louvo a Deus porque eu, com o meu jeito meio assim despilotado, eu criei oportunidades. Trabalhei em várias cidades do interior, preguei a palavra do Senhor em várias situações, trabalhei nas maiores e melhores emissoras deste estado, como a antiga Dragão do Mar de Fortaleza e a Ceará Rádio Clube. Excelente penetração a Rádio Clube no norte e no nordeste, e a Dragão de Fortaleza também cobrindo todo o nordeste e parte do norte. Tive uma excelente pontuação em termos de percentual de audiência, e ninguém me colocou lá assim para... Não, eu tive a oportunidade. E eu aproveitei a oportunidade. E quando aquele irmão que me colocou, que pagou os primeiros 2 anos, quase 2 anos completos, quando ele me comunicou, não vou poder continuar, mas você não deve sair, fale com alguém, foi de Deus e eu permaneço até hoje. 33 anos. Então você, tendo a oportunidade, aproveite. E se não lhe derem a oportunidade, crie, seja criativo. A obra é de Deus e nós somos servos de Deus. E não temos nenhuma dificuldade em aprender. Então, os discípulos aprenderam com Jesus. Os fariseus e saduceus e doutores da lei aprendiam um com os outros. Tinham conhecimento da letra, mas não tinham discernimento espiritual. Por isso, nem reconheceram João Batista no espírito e missão de Elias, nem reconheceram Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, Jesus de Nazareno, o filho de Maria, aquele que tinha uma família estruturada e um testemunho grandioso. Não reconheceram, se tornaram adversários, e a igreja foi, mesmo assim, edificada por Jesus, e é mantida por Jesus, é assistida pelo Espírito Santo, e nós somos beneficiários, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa, e não esqueça disto.
Conhecimento sem discernimento, às vezes é um risco e um prejuízo. Vamos orar. A nossa intercessão hoje, a minha intercessão hoje, é pela irmã Lúcia, pelo irmão Francisco, pelo João Paulo, a Ana Maria, a Júlia, o Pedro Paulo, a Micaela, e vamos orar pela Luciana e o Jean-Luíde. Estas famílias, a família, o casal, seus filhos casados, filhos e filha casados, é uma família que está sempre conosco, no nosso trabalho, no nosso coração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos nossos amados irmãos que estão sempre conosco. Dá graça e vitória a cada um. Pai bendito, abençoa as criancinhas, a juventude, toda a tua igreja, os teus ministros, Pai, todos que têm prazer na tua lei. E agora te apresentamos, Pai, a irmã Lúcia, o irmão Francisco. Toma eles em tuas santas mãos, abençoa seus filhos, suas noras, abençoa, meu Senhor, a Luciana, abençoa seu esposo, guarda os familiares do Jean-Luíde, Senhor, guarda cada um deles, manifesta o teu poder, abençoando, Senhor, toda a família da irmã Lúcia, a mãezinha que ela cuida com amor. Ó Deus da vitória e da graça, sustenta com a tua mão forte e poderosa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.